convido nesse momento a senhora Patrícia Vasconcelos de Oliveira, do Ministério da Saúde, para nos atualizar sobre o plano de enfrentamento das DCNTs planejado para 2021-2030, né? Esse plano que o Fórum participou ativamente em todas as suas fases de desenvolvimento, em parceria com o Dr. Eduardo Macário e a doutora Luciana Sardinha, ambos aqui participando também deste encontro do Fórum, e que continua aí sendo, obviamente, desenvolvido e a gente entende que implementado em breve, se não já implementado, né? Então, vamos ver da senhora Patrícia como está esse plano, né? E como as contribuições do Fórum, eventualmente, também foram incorporadas a esse importantíssimo plano que vai permanecer até 2030. Muito obrigado pela sua presença, senhora Patrícia Oliveira. Quando quiser ligar o seu áudio e o seu vídeo e compartilhar, né, se for compartilhar alguma apresentação, esteja à vontade. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, né, em nome da equipe, em nome do Ministério, o convite a participar desse fórum. Espero que todos estejam me ouvindo. Não sei se pudesse dar um sinal, se está tudo ok? Estamos ouvindo, sim. Ok, obrigada. Bem, eu estou assumindo a Segedante há algumas semanas, né, recebi esse desafio. Gostaria de agradecer ao doutor Eduardo Macário e à doutora Luciana Sardinha, né, pela gestão que eles fizeram e que eu pude minimamente fazer parte. Bem, eu tenho alguns slides para passar, vou colocar aqui. Bem, sou Patrícia, eu trabalho aqui, eu sou servidora pública, né, sou tecnologista aqui do Ministério da Saúde, como eu falei, assumi agora a Segedante. Vou falar um pouco de como está, assim, acho que o cenário já está posto, né, a gente tem um desafio enorme. Se já vínhamos num cenário em que não vinha positivo, né, aumento de fator de risco, não atingimento de metas, enfim, aumento, né, a sinalização de aumento da mortalidade prematura. Então, com a pandemia, acho que todo mundo já falou, todo mundo já deixou bem claro o desafio que nós temos e o quanto que a pandemia impactou para nós, né? Eu vou ser bem sucinta e direta naquilo que foi encomendado, até porque, né, todo mundo já falou um pouco, né, do cenário, já falou desses desafios. A gente tem um plano que a gente chama de plano de DCNT vigente, ele vai até 2022, né, ele tem esse arcabouço de ações, né, foi elaborado em 2011, ele foi pactuado, né, acordado com vários ministérios, e desde então a gente vem fazendo um monitoramento dessas metas, né? O plano ele possui 3 eixos, né? Acredito que isso já foi bem discutido, né, em outros fóruns. Então, o que eu queria trazer é que a gente tem um cenário realmente não favorável, né? A gente vinha por um tempo, né, em busca de atingir essa meta. Aqui a gente ainda traz dados brutos, a gente precisa corrigir esse dado, precisa trabalhar mais nesse indicador de mortalidade prematura, fazendo as correções necessárias. Estamos desenvolvendo métodos para isso, trabalhando junto com o GBD Brasil, em termos de qualificação das nossas estimativas. Então, eu trago esse arcabouço de frisar que realmente tudo aquilo que foi planejado, todas as metas que foram colocadas no plano de DCNT, a gente ainda tem muitos desafios, né? Então, a própria mortalidade prematura, a gente tem uma projeção de que a gente não vai conseguir atingir a meta, né? A prevalência de obesidade, né, ela segue em aumento, então isso também faz com que a gente não atinja, esse seja um grande problema para nós, né, agora mais ainda por conta da pandemia. Consumo abusivo de bebidas alcoólicas também temos previsão de não alcance.
né? Em relação à prática de atividade física, a gente, no tempo livre, temos uma sinalização de que, sim, as pessoas estão mais preocupadas e as pessoas estão desenvolvendo, né, fazendo mais atividade. Então, isso já é uma mudança, já é uma sinalização de que há uma mudança de comportamento interessante, né, que precisa ser ainda mais estimulada. O tabagismo, por mais que a gente, né, atinja a meta, a gente verifica que existe uma redução nessa velocidade de declínio, o que impulsiona mais, o que faz a gente pensar que precisa ainda mais de ações concretas, né? Nós temos não só os desafios relacionados às políticas ou relacionadas à questão da regulação, etc., mas eu acho que também tem um problema de que a gente, né, vai ter que lidar com grupos, né? A gente precisa estudar melhor quais são os grupos remanescentes, então, se são fumantes pesados, então, direcionar ações mais específicas. Então, acho que é um desafio também que a gente precisa ter em mente, né? E o próprio, com relação ao tabagismo, a própria CONIC, né, ela vem retomando o plano de DCNT no sentido de fortalecer as ações de implementação da Convenção Quadro e está construindo um plano de trabalho, né, intersetorial para que a gente consiga, de fato, trabalhar nessa perspectiva. O consumo recomendado de frutas e hortaliças, a gente também tem uma sinalização de que houve uma mudança de comportamento em relação aos últimos anos, entretanto, a gente tem uma previsão ainda incerta, a gente não sabe, precisamos trabalhar mais para que essa meta seja atingida, ou para que as pessoas tenham mais qualidade nas suas alimentações, e está aí algumas ações como o guia de alimentação, né, da atenção básica, o guia, enfim, ações, né, o ano de frutas, de estímulo a frutas, ao consumo de frutas, verduras e hortaliças. Então, acho que a gente precisa trabalhar para que realmente a gente consiga atingir essa meta, ou que a gente consiga estabelecer uma mudança em termos coletivos, de que as pessoas comecem a se alimentar melhor e, assim, proteger-se em relação às doenças crônicas. Eu digo isso não só para a população adulta de hoje, mas eu acho que isso é importante para as crianças, para os adolescentes, né? Especialmente para as crianças, que eu acho que o exemplo ele tem que seguir dentro de casa, né? E se não segue dentro de casa, que pelo menos as políticas públicas consigam demonstrar que é preciso que esse comportamento saudável esteja presente e que ele seja um adulto que consuma mais e que procure melhor qualidade de vida na sua rotina. Mamografia em mulheres, a meta será atingida, ou seja, a gente já vem com uma cobertura alta, mas isso é algo que ainda precisa ser bem discutido, né? Existem discussões em termos do tratamento, mas em contrapartida a gente tem realmente um indicador positivo. Entretanto, citologia oncótica, a gente não tem uma sinalização de que a gente vai atingir a meta. Então, são exames simples, né? Exames que são ofertados na rede pública de saúde, que eu acho que a gente precisa trabalhar mais para que isso seja, né, para que as mulheres consigam ter acesso ao exame e consigam ter seu cuidado garantido em termos, né, de prevenção do câncer. Então, fazendo um resumo, né, 2 metas a gente não consegue monitorar, né, em termos do plano, mas a gente vê que a maioria delas, né, a gente ainda tem o desafio. Sem a pandemia já era um desafio grande, imagine agora com o agravamento dessa tríade que eu digo, né, envelhecimento, doença crônica e ainda mais o estabelecimento da Covid. Então, para tentar
para tentar, diante da pandemia, acho que a pandemia trouxe uma reflexão muito grande para nós, né? Uma reflexão de, será que tudo aquilo que a gente vem fazendo, ela é suficiente? A gente conseguiu responder bem à pandemia? A gente conseguiu se envolver e entender melhor qual é essa relação das doenças crônicas, qual a relação dos nossos, né, desses fatores de risco? Então, eu acho que isso faz com que a gente comece a fazer a autocrítica, né, enquanto gestor do sistema de vigilância, para saber se realmente o nosso sistema ele conseguiu dar a resposta, né? Ele conseguiu estar apto a isso. Se as informações que nós ofertamos são informações oportunas, são informações próximas ao real, se a gente está monitorando de forma de fato, subsidiar essas ações, a ter um cenário de fato real. Então, toda a pandemia, né, apesar do não envolvimento direto que tivemos, eu acho que todas essas reflexões vieram à tona, e com isso, assim, né, a gestão veio pensando e a gente conseguiu estruturar 3 objetivos estratégicos para a gente conseguir internamente trabalhar e se fortalecer o Ministério em termos da vigilância de doenças e agravos não transmissíveis, e no caso aqui a gente está conversando sobre doenças crônicas não transmissíveis. Né? Um seria qualificar essa vigilância, né, em termos de doenças crônicas, em termos dos fatores de risco, né, fortalecer as ações de vigilância por meio da articulação interfederativa e advocacy, não só nacional como internacional. A gente acha que voltar a conversar com os entes, ter mais uma aproximação maior, estar em eventos como esse, né, agariar parcerias, eu acho que todos juntos a gente vai conseguir chegar, né, a medidas satisfatórias e, pelo menos, tentar fazer com que esse cenário seja mudado, né? E trabalhar numa estruturação de que a gente tenha uma vigilância que ela seja mais integrada. Não só uma vigilância integrada entre as vigilâncias, né, entre os nossos temas, mas entre as vigilâncias e, principalmente, entre outras áreas. Né? A atenção, vigilância sem atenção, né, a gente fica na área meio e nessa área meio a gente se frustra. Então, se a gente atuar em conjunto, fortalecer todas as áreas, né, cada um com sua competência, em termos de mudar esse cenário, que são principais causas de morte, que são principais causas de incapacidade, eu acho que reduzindo, juntos a gente consegue fortalecer a estrutura, né, do governo para que a gente consiga atingir ou ir direto enfrentar esses desafios que nós ainda temos. Então, só para pincelar, assim, dentro desses objetivos estratégicos, algumas ações que nós estamos pensando, né, e tendo como pano de fundo toda essa problemática que a pandemia nos traz. Né? Fortalecer ou garantir que os nossos inquéritos nacionais eles existam, né, eles sejam realizados, né, eles sejam firmados e que eles aconteçam com excelência. Né? Fazer os inquéritos nacionais, cada inquérito nacional ele traz uma realidade brasileira e isso faz com que a gente consiga entender qual o cenário, né, qual a realidade que a gente está vivendo. Né? Colocar novos métodos, né, estruturar novos métodos ou pensar em como seria, como a gente pode estabelecer novos métodos de coleta, não só de antropometria, mas coleta laboratorial, para tornar isso mais eficiente e a gente conseguir resultados satisfatórios. Né? O próprio Vigitel, que é o único inquérito, né, que acontece anualmente, ele tem uma periodicidade, assim, é o único inquérito que traz essas informações. Então, fazer com que ele se expanda, ele consiga dar realidade além das capitais, que a gente consiga fazer com que essa estrutura de realização ela não seja por meio de licitações, mas sim que a gente incorpore isso internamente no Ministério. Então, nós estamos com a parceria com a ouvidoria, começamos um projeto piloto, né? E a gente acredita que essa pode ser uma forma de institucionalização, uma forma de trazer, de aumentar, de ampliar a equipe para trabalhar no inquérito e trazê-lo para dentro do Ministério da Saúde. Então, estamos também apostando nessa frente. Né? Aprimorar a vigilância da promoção da saúde. Nós temos uma proposta, né? A doutora, a nossa
técnica Daniele Cruz, ela tem um projeto de doutorado e que ela propõe desenvolver um índice brasileiro de promoção da saúde que tem escala tanto nacional como desagregação para o município, né? Isso ainda é uma proposta, né? Já submeteu, ela já está fazendo doutorado na UFBA, e a gente acredita que com as orientações, né, e com todo o empenho, todo o trabalho, nós vamos investir nesse índice para que a gente tenha, em termos de promoção da saúde, a gente consiga medir nossas ações e consiga direcionar para que a gente tenha algo mais concreto. Né, estruturar a vigilância do fator de risco para consumo de álcool, então trabalhar em estimativas que realmente reflitam o cenário brasileiro, né, o método de álcool per capita, utilizando bases nacionais, que o que a gente tem hoje é da OMS, né, e realizar estudo piloto sobre consumo de bebidas alcoólicas para melhorar, para aprimorar essas estimativas. Fortalecer a vigilância nos estados e municípios, né, essa vigilância. A gente precisa estabelecer melhores mecanismos de interação, né, e melhores mecanismos de apoio técnico, de incentivo para os entes, estar mais próximos. Eu acho que a gente conseguindo matriciar bem, né, as ações que são pensadas, ações que são executadas, né, e também aprender com a ponta, dentro da necessidade, das dificuldades que a ponta vem sofrendo em relação à pandemia, né? Eu acho que é positivo e que a gente vai conseguir estabelecer um plano de ação mais eficaz para que a gente possa enfrentar essa carga da doença. Aprimorar a prática de advocacy. Esse advocacy ele precisa ser feito internamente para que a gente consiga subir as pautas, para que a gente consiga subir, né, as prioridades, saber como comunicar, lançar mão de estratégias que consigam dialogar mais e consiga persuadir no sentido de trazer para o sucesso, ou trazer para a responsabilidade, né, aqueles que realmente tomam a decisão, né, e fazer isso de maneira sistematizada. Nós aprendemos muito com a sociedade civil, né, com as organizações não governamentais que fazem isso com muita excelência. Queremos trazer essa prática justamente para que a gente consiga saber para onde nós queremos ir com a prática, né? A estratégia, por que estamos utilizando a estratégia. Então, saber que vamos utilizar e qual o resultado que nós queremos obter. Pensar nisso significa lançar mão de estratégias, né? Lançar mão de adaptações que a gente possa fazer com o tempo para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Estamos muito contentes. A gente acredita que estruturar redes de centro colaboradores faz com que a gente se adapte melhor às mudanças, né? Quem esteja aqui ou quem esteja vamos dizer, né, na linha de gestão, quando a gente estabelece centro colaboradores e aí a gente vai fazer inscrição de instituições, né, de institutos, universidades, a gente consegue dar uma horizontalidade nas mudanças de cenário. Então, para a gente poder... Oi. A gente vai agradecer o seu tempo, ele já já passou um pouco do seu tempo, mas acho que muito do que a senhora apresentou está intimamente ligado com o que o Fórum acredita, né? Essa parceria, então, entre diferentes organizações, a senhora citou universidades, citou a sociedade civil, então, para nós também isso parece fundamental, né? Acho que uma preocupação que nós temos com o plano de enfrentamento. Eu não sei se a senhora gostaria de mencionar se existe aí uma data, né, de implementação desse plano de enfrentamento 2021-2030, ou se eventualmente esse plano de enfrentamento, né, não vai mais acontecer, né? Acho que para nós, como fórum, isso seria importante para que a gente possa se organizar, né? Então, seguindo aí o que o Ministério também tem de organização para o enfrentamento das DCNTs. Em relação ao plano de Dante, o que a gente tem de positivo é que a gente já despachou com o secretário vai subir a pauta, vai conversar com o ministro a respeito do plano,
né? Ele já está pronto, né? Esperando esse despacho. Ele saiu da consulta pública e ficou 60 dias, 62 dias, houve muitas contribuições, e é esse discurso, assim, esse elemento que a gente está levando e que a gente está a cada dia indo atrás. E assim, a gente conseguiu conversar com o nosso secretário e fazer com que ele pudesse subir a pauta. Então, eu acredito que, por conta das mudanças e por conta dessa estrutura da nova secretaria, as coisas estejam a passo lento, mas estamos bem confiantes de que, trabalhando bastante para que isso realmente seja uma realidade para nós. Que bom, eu gostaria de agradecer, desculpe em relação ao tempo, mas muito obrigada pela oportunidade. Reflexões muito importantes para nós e, claro, né, o Fórum, como tem contribuído desde o início da organização desse plano de enfrentamento, tem procurado acompanhar e nos interessa muito, né, que o momento de implementação desse plano aconteça também, que a gente possa continuar acompanhando e contribuindo para o sucesso, né, desses planos que tem, claro, a ver com a gente conseguir aí chegar na meta de 3.4, da ODS 3.4. Muito obrigado pela sua contribuição.